Vamos começar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós oramos ao Senhor, te agradecemos por esta palavra, te agradecemos por esse dia, te agradecemos por cada um que está aqui. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê entendimento e sabedoria, para que nós possamos compreender a tua palavra nessa noite. Glória te damos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Sejam todos bem-vindos à Escola Bíblica Tefilá. Versículo 2 diz, de Efésios 3:2, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como pela revelação me foi manifestado mistério, conforme acima, em poucas palavras, vos escrevi. Então, assim, existia um mistério na palavra que era Cristo, não é? Ele estava identificado no Antigo Testamento, em vários lugares, como aquele que havia de vir e tinha lá várias coisas sobre eles. E é interessante que quando a gente lê o Mateus, você pôde notar que tinha vários versículos que diziam assim, esta profecia, tananã, e cumpriu a profecia, e aí ele explica a profecia. Aí daqui a pouco passa outra passagem, ele fala assim, e cumpriu a profecia, e mostra a profecia. E daqui a pouco ele fala de novo, e cumpriu a profecia, e mostra a profecia. Então, assim, em Cristo foi revelado, foi demonstrado, foi feito todas as profecias que tem na Bíblia, muitas, mas muitas mesmo, tá? E isso é comprovado pela palavra. Então, Paulo pregava esse Cristo que veio de acordo com as Escrituras, que cumpriu tudo de acordo com as Escrituras, que fez a sua obra de acordo com as Escrituras, e tudo isso Paulo condensa, eu posso dizer assim, e coloca nas cartas que ele escreveu para as igrejas. Então, ele fez a maioria dessas cartas aqui, em que a gente está lendo, do Novo Testamento, e aí ele condensa isso e coloca. E aí ele vai falar assim no versículo 4, que pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Irmão, é tão importante essa leitura que você não tem ideia. Olha, a palavra de Deus, ela limpa, ela dá entendimento, ela fortalece, ela muda a sua vida, tira os pecados. A palavra de Deus faz uma verdadeira transformação nas nossas vidas. Hoje mesmo, se eu não me engano, eu estava conversando com a Cleo, e aí, assim, era algo que nós falávamos, né? Assim, Cleo, a gente tem que ler a palavra. Aí, nesses anos todos, ela falava assim, não, porque eu gosto é de orar, porque o meu negócio é coração, eu gosto é de orar, porque tem que orar, e não sei o que de orar, e não sei o que de orar. Mas eu falava, a oração, ela é em conjunto com a palavra. É tipo jejum em conjunto com a palavra, porque se você faz jejum sem ser com a palavra, é regime. Entendeu? Aí não tem nada de espiritual nesse negócio. Então, assim, o jejum é em conjunto com a oração. E a palavra é em conjunto com a oração. Os dois fazem uma obra maravilhosa nas nossas vidas. Então, ele diz assim, ó, quando lerdes. Então, assim, é evidente que, né, alguns irmãos já falaram isso daí, falando assim, eu não era muito fã de ler, inclusive a irmã Vera achou uma forma maravilhosa, né, de compreender melhor as escrituras, ouvindo e tudo mais, né, irmã Vera? E a senhora fez, a irmã Jéssica pegou aquilo que a senhora estava fazendo, Como começou a diz o pastor, aplicar. desculpa, pastor, só para não quero te atrapalhar, mas só para não perder. Não, pode falar. Top, pastor. Agora é top. Top! Maravilha! Então explica para nós direitinho, irmã Vera, como é que a senhora está fazendo, que funcionou para a senhora, quem sabe pode ajudar alguém que queira fazer igual. Diga lá. Pastor, estou fazendo assim, ó. Pego, assim, eu uso óculos, mas para mim, eu não sei qual é o problema que eu tenho, se é vista cansada, o que é.
Eu não consigo, às vezes, eu gosto de ler na Bíblia. Então, durante o dia, se eu estou lendo de dia, eu pego a Bíblia, e aí pego, eu baixei a versão que eu gosto, que é do João Ferreira de Almeida, lá de 1900 e bolinha. Eu gosto da linguagem antiga, eu não sou familiarizada com as atualizações. Aí eu abro a Bíblia, coloco, e aí eu dou uma checada assim na leitura do celular, porque eu coloquei uma letra grande, se dá batendo com a Bíblia. Aí eu pego a Bíblia, começo a ler a Bíblia e escuto o áudio. E às vezes acaba até de eu, tipo, acho que eu perdi alguma coisa, eu volto o áudio, aí eu coloco de novo, e aí eu volto na Bíblia de novo. À noite, para mim, é complicado. Então, aí eu uso o celular, e aí é topzera, pastor, porque às vezes, eu já cheguei a ler 8 capítulos. Maravilha, E às vezes eu maravilha. acabo voltando. Às vezes, e no celular, eu até ensinei para a Jéssica, que dá para fazer uns highlights, né? Então, tem algumas coisas que você pode colocar a cor que você quer, verde, vermelho, amarelo, entendeu? Dá para dar uns highlights. Uhum. E aí, quando tem como marcar como lido, tem como você salvar também, depois, tipo, qual é a passagem que está lá dizendo do filho pródigo? Aí vai na Bíblia lá, você começa a puxar, aí está lá no highlight. Então, para mim, foi a melhor forma. E na condução a mesma coisa. Às vezes eu estou ouvindo, se eu não estou ouvindo louvor, eu estou ouvindo a Bíblia. Muito bem. E aí a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. Sabe, por muito tempo eu achava que essa fé ia vir se você ficasse ouvindo mensagem sobre a palavra. Mas o texto não diz isso, não diz mensagem sobre a palavra. Diz o quê? Ouvir a palavra. Então, quando a gente lê em voz alta, você está lendo e ouvindo a palavra. Então, a fé vem por aí. Você está no caminho certo. Quando, por exemplo, a senhora está colocando o áudio e acompanhando a leitura aqui, fazendo a leitura, a senhora está ouvindo a palavra. Então, isso fortalece a sua vida espiritual. Entendeu? Então, assim, é muito legal. É muito legal. E isso o segredo para a gente vencer, a gente estava falando de batalha, né, de dificuldades, de tudo mais que, né, os irmãos estão passando em algumas áreas. Então, assim, o segredo para se manter em pé é continuar buscando e fazendo o certo, entendeu? Porque se a gente faz, ó, se você, veja, olha só como se compara com a nossa vida no geral. Para você ter boa saúde, o que que você precisa? Você precisa comer, você precisa beber água, você precisa dormir, não é? Você precisa fazer as coisas básicas, não é? Você precisa descansar, você precisa fazer essas coisas. Senão, não rola. Se falar assim, não, eu estou muito ocupado, muito busy, e eu não vou comer hoje. Há um dia até vai. Mas se passar 2 ou 3, já não rola, né? Para ficar sem comer e ficar trabalhando não funciona, né? Não vai rolar. Você falar assim, não, estou muito ocupado, não vou beber água. Também não funciona. Você tem que beber água, né? Seu rim tem que funcionar, o seu corpo precisa de água e tudo mais. Então, assim, são coisas principais, né? Eu até brinco com a Cleo, e eu trabalho num trabalho no final de semana, montando placa solar, e a gente já faz isso há mais de ano, né? Aqui na Nova Zelândia. E aí, assim, eu fiquei conhecido como o camarada que é o comilão, né? Por causa que na hora de comer eu falo, opa, parou, vamos parar aqui, né? Ó, meio-dia, deu meio-dia, vamos parar e comer, não, porque você vai passar o dia todinho, corre para lá e para cá, sobe, desce, carrega negócio para lá e para cá, monta aqui e não sei o quê, e aí não para comer? Não, não. Então, assim, precisa comer, vamos comer, né? Vamos ir no banheiro, vamos. As coisas básicas precisam estar certinhas. Aí, com o melhor que você tem nesses intervalos, você faz o seu trabalho ali. Então, assim, em relação a isso daqui, são as coisas básicas: oração, leitura da palavra, jejum,
né? Essa proximidade com Deus vai nos dar força para nos manter em pé, para a gente poder aguentar as pancadas da vida, não é? É igual o exemplo que eu estou dando. Se você falar assim, não, eu estou, sabe, muito ocupado essa semana, eu não vou comer a semana toda. Aí você vai parar no hospital, aí vai ter que descansar na força, né? Aqui é a mesma coisa. Se a gente para com essas coisas aqui, se a gente para com essas coisas aqui e abandona, o velho homem ressurge com uma força extraordinária. Então, por exemplo, a irmã Vera estava mencionando agora há pouco que se der uma enfraquecida, volta a vontades que tinha anterior, para ir para lugares inapropriados, né? Estar em companhias inapropriadas, fazer coisas inapropriadas, coisas das quais, depois de passado um tempo, a gente fala assim, puxa, eu não devia ter feito aquilo, né? Mas a gente volta automático, e aqui não é só, no caso, a irmã Vera, é todos nós, a gente volta automático para essas coisas se a gente não estiver se fortalecendo, não é? Se a gente não estiver se fortalecendo. E a gente se fortalece com essas coisas básicas. Eu estava vendo uma mensagem hoje e o pregador falava assim, que todo dia ele precisava buscar o maná. Todo dia ele precisava buscar um pouco da presença, né? E eu tenho colocado isso na minha vida e falado assim, eu não quero assim ser cheio hoje e trabalhar hoje e amanhã de novo eu vou, né? Não, isso não funciona, né? Isso não funciona. Como é que funciona? Eu busco hoje, trabalho hoje. Amanhã é outro dia. Eu busco amanhã, trabalho amanhã. Depois de amanhã é outro dia. Aí eu busco e eu trabalho. Entendeu? Então, assim, todo dia um pouquinho. Então, quando Deus mandava o maná para eles lá no deserto, Deus mandava o maná para quando? Para o dia. Então, ajuntava ali e fazia comida por dia. Se alguém falasse assim, não, eu vou deixar para outro dia, o que que acontecia? Enchia de bicho, dava um fedor horrível, ninguém conseguia comer para outro dia. Então, Deus dava a porção para o dia. E aí, Deus dava a porção por dia, eles tinham que buscar a porção do dia e fazer ali, e comer e viver aquele dia. No outro dia, Deus dava a porção de novo, e assim sucessivamente durante 40 anos, né? Então, assim, quando lerdes, podeis compreender a minha compreensão do ministério de Cristo. Ficou muito claro e evidente que, eu acredito que os irmãos tenham notado, que Deus tem abençoado esse propósito, né? Os irmãos notaram isso? Deus tem abençoado esse propósito. Então, assim, a leitura que os irmãos estão fazendo agora, a compreensão que os irmãos estão fazendo agora, isso não é algo natural. Isso é o Espírito Santo que está fazendo, não é? De você compreender coisas da qual, por exemplo, a minha esposa tem 18 anos de crente, e conte para nós, a irmã Cléo, nesses 18 anos de crente, como é que... Não, só não está com problema de garganta, não minta que é pecado. Abra aí seu áudio e explique para nós, por gentileza. Esses 18 anos de crente, a senhora já leu a Bíblia um monte de vezes, e aí, como é que era? Já li várias vezes, mas não tinha entendido como tenho entendido agora, né? Tem abrido a minha mente, eu tenho conseguido compreender e entender a palavra de Deus, graças a Deus. De uma forma diferente, né? Isso. Então assim, a gente tem entendido de uma forma diferente. E assim, como eu falei, todo dia, né, um pouquinho. Versículo 5. O qual em outras gerações, desliga o áudio, Cléo, por favor. O qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como se revelou agora no Espírito, pelos seus santos apóstolos e profetas. Então, assim, o Senhor, irmãos, eu tenho
eu tenho pensado sobre isso, que assim, geralmente as pessoas dizem assim, né? Quem foi o teu tutor? Quem foi aquele que deu, né? Que te ensinou? Quem foi aquele que te pegou pela mão? E quem foi aquele... Ô, irmão, assim, vou falar a sinceridade, eu andei vários anos com alguns homens de Deus, né? Com alguns pastores e tudo mais, mas nenhum deles sentou assim, eu tô falando no meu caso, tá? Sentou assim, pegou na minha mão e falou, filho, vamos aqui, vamos aprender comigo aqui. Abre aí esse texto, deixa eu te explicar o que está nesse texto aí, deixa eu te explicar o que está nesse outro, deixa eu te explicar o que está nesse outro. Comigo não aconteceu, né? Se tiver acontecido com você, por gentileza, dê o seu testemunho. Comigo não aconteceu. E aí, há algum tempo atrás, há uns dias atrás, eu falei assim, Senhor, o povo tem falado assim, ai, mas, né, você tem que ter eu esqueci o nome agora, não é um tutor, um mentor, isso. Você tem que ter um mentor. Quem são os teus mentores? Esse negócio todo é muito bonito, né? Desse povo que já é rico, que já conhece muita gente e tal, não sei o quê. Falei, Jesus, eu não tenho mentor, não. O senhor manda um mentor para mim, um negócio assim? Ele não gostou, não. Ele não gostou, não. Sabe? Por quê? Porque ele me fez lembrar que no decorrer desses 20 e tantos anos que eu tô no Evangelho, sabe quem me ensinou? Ele. Então, assim, o Espírito Santo é o melhor professor de todos. Ele não vai ser ignorante com você, ele não vai ser arrogante, ele vai te ensinar dentro da tua capacidade, de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, para que você possa aprender, entendeu? Então, assim, o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. O Espírito Santo explica para você coisas maravilhosas, né? Quando, alguns anos atrás, bons anos atrás, a gente não tinha internet como tem hoje, né? Então, assim, se eu tinha alguma dúvida em relação a um texto, a um negócio, sabe o que eu ia fazer? Buscar na mente, né? Pegava uns livros assim, desse tamanho, concordâncias enormes, abria, procurava ali o texto e tal, comparava com aquele outro, e o Senhor que vai nos ensinando. Então, assim, eu até falei para a menina que para a Maiane, eu falei assim, olha, você tem o melhor professor, que é o Espírito Santo te ajudando. Caso você tiver alguma dúvida, manda para nós, que no que for possível te ajudar, entendeu? A gente vai aí respondendo. Então, assim, o Espírito Santo está com você, vive em você e te ajuda a entender coisas que realmente não tem como você aprender de outro jeito. Versículo 6. A saber, que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipante da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Co-herdeiro. O que é co-herdeiro, irmã Giovana? A senhora sabe dizer? É alguém que é da herança com você. Por exemplo, quando, né, Jesus recolher minha mãe, se ela deixar uma herança, é porque ela fala que deve recolher ela a qualquer momento, né? Tomara que ela suba junto comigo. Eu e ela de mão dada, assim. Mas tá bom, no arrebatamento. Mas aí, tipo, quando Deus recolher ela, se ela deixar uma herança, deixa, viu, dona Verônica? Não só tem eu de herdeira, tem minha irmã e meu irmão de co-herdeiro comigo na herança. Então eles herdam junto comigo. Eles têm esse direito. Misericórdia, meu velho. Então, eles herdam junto com a senhora, eles são co-herdeiros, ou seja, eles podem usufruir da herança
né, que a senhora tem. Então, a senhora tem, eles podem usufruir. Aí eu quero chamar a sua atenção para o seguinte, olha só. Nós somos co-herdeiro das bênçãos, top, né? Top. Entendeu? Então, Jesus deixou a salvação, nós somos co-herdeiro da salvação. Jesus deixou a vida eterna, nós somos co-herdeiro da vida eterna. E Jesus falou que vai nos preparar lugar, nós somos co-herdeiro desse lugar que ele está preparando, que já está pronto para nós irmos para lá, né? Então, ele é dono da terra, então nós somos co-herdeiros da terra também. A terra também, né, é nossa por herança, né? Então, tem uma série de coisas maravilhosas. Aí eu quero chamar a sua atenção que nós somos co-herdeiros das aflições também. Você não queria a sua parte boa, não, né? Por exemplo, a gente utilizou o exemplo da irmã Giovana. Se a irmã Vera deixar uma coisa legal, top. Mas se ela deixar alguns problemas, quem tem que resolver? Se ela deixasse dívida, por exemplo, não é? E essa dívida fosse passada por seus descendentes, né? No caso, é só um exemplo, tá, irmã Giovana? Passasse por seus descendentes. Quem tinha que arcar com essa dívida? Os co-herdeiros, os herdeiros, não é? Então, participantes também das aflições. Entendeu? Das aflições. Jesus falou assim, no mundo tereis o quê? Aflições. Por quê? Porque esse mundo jaz né, no inimigo. É de Jesus, só que ele não tomou, né? O inimigo ainda está tomando de conta aí, mas por pouco tempo. Então, assim, nós somos... Aí sabe o que vale salientar de interessante aqui? É que, assim, ó, na aflição, aí preste atenção nisso, na aflição, você vai revelar o caráter que realmente tem. E vai mostrar a história que realmente tem. Aonde? Na aflição. Então, por exemplo, imagina para irmã Vera, a gente estava conversando agora há pouco acerca de alguns problemas relacionados a relacionamento e tudo mais. Imagina se eu chego para a senhora agora e falo assim, irmã Vera, é o seguinte, os meus 6 primeiros meses de casamento foi um horror, foi terrível. Sabe o que eu fiz? Eu larguei aquela mulher e arrumei outra. Olha eu com outra aqui, ó. O que eu tinha para ensinar para a senhora? O que eu tinha de mostrar de exemplo se eu falasse um negócio desse? Não é? Eu não tinha nada para falar assim, não, irmã, velho. Ó, 6 meses eu larguei aquela mulher velha chata e arrumei outra. Ô, pastor, eu ia falar assim, pastor, só falta um mês só então para mim. Pois, Tá amarrado, em nome de não, Jesus, tá amarrado. não é? Mas Sim. aí, olha só. Irmã Vera, vigia, irmã Vera. Vigia, irmã Vera. Não, irmão, tô vigiando em nome de Jesus, é o que eu tô falando, tá amarrado, gente. Né? Segura, segura. Aí, o que eu tinha para falar para a senhora? O que eu tinha para falar para a senhora? Falar assim, não, irmã Vera, ó, a senhora, isso daqui é a pregação do hipócrita. A pregação do hipócrita funciona assim, você faz isso, mas eu não faço e nem coloco o dedo nesse negócio, entendeu? Aí eu virar para a senhora e falar assim, não, irmã Vera, é isso mesmo, a senhora tem que perseverar no seu casamento. E é isso, os problemas estão aí, é para ser vencido. Aí a senhora pergunta, e o seu? Ah, não, o meu com 6 meses eu não aguentei mais aquela mulher, larguei e arrumei outra. Onde é que está o exemplo disso daí, né? Onde é que está? Então, assim, é fácil, é assim, passar por dificuldades e desistir, passar por dificuldades todos nós vamos. Agora, se vamos passar na dificuldade e a gente vai desistir ou vencer, aí que está a grande diferença. Porque os que desistem não têm autoridade para poder falar sobre aquilo dali. Agora, os que venceram,
vão poder dizer assim, entendeu? Aí eu pude falar aqui para a senhora com a minha esposa de testemunha na mesma chamada e falar assim, não, os 6 primeiros meses nós foi um horror. Depois essa mulher engravidou, ficou pior. E aí, e aí o negócio foi só de ruim para pior. Mas a gente venceu essa parte e estamos aqui, 13 anos depois, casados, criando o nosso filho e na Nova Zelândia fazendo uma nova história. Entendeu? Mas por quê? Porque foi vencido isso. Então, assim, se a gente não vence a aflição, não tem respaldo para lá na frente falar, entendeu? Então, digamos, é só um exemplo. Digamos que passa-se 10 anos, tá, irmã Vera? É só um exemplo. Digamos que passa-se 10 anos. A senhora tem um casamento maravilhoso agora, com um servo de Deus fiel, um homem abençoado, o homem que a senhora pediu a Deus. Isso 10 anos depois. Mas a senhora teve que lutar durante esse tempo para poder chegar no ponto em que a senhora queria e que ele também queria, não é? Então, assim, 10 anos depois, a senhora pode virar para uma irmã que está falando assim, ai, irmã Vera, eu não aguento mais o meu casamento, eu vou acabar com tudo. A senhora falava para ela, aí a senhora pode falar para ela, irmã, eu passei 10 anos, eu orei, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, sabe o que aconteceu? Tá de pé, deu tudo certo, foi bênção. Então, a aflição serve para isso. Imaginemos nós que Jesus, lá na cruz do Calvário, na hora que aqueles homens chegam para prender ele, ele sabe que vai para a cruz, ele fala, opa, para, não vou para lugar nenhum. Anjos, enche de anjo lá, mata todo mundo. Pronto, mata todo mundo. Fala, não vou passar por esse negócio de jeito nenhum. Pronto. Você sabe o que tinha acontecido com a gente, né? Tá todo mundo ferrado. Agora o que ele fez? Ele foi homem e fez até a última consequência, literalmente pagando com a própria vida. E aí, por causa desse sacrifício, nós estamos aqui, estamos falando dele, e essa graça nos alcançou. Mas por causa do quê? Porque ele cumpriu o processo. E o processo dele foi doído. Terminou com a morte, não é? Então, assim, se a gente passa pela aflição, a gente tem lá na frente a autoridade para poder falar sobre isso e um exemplo para poder contar, né? A saber que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, nós somos herdeiros e coparticipantes das promessas e das aflições, né? Porque se o inimigo perseguiu Jesus, você acha que ele não vai perseguir você? Ele não gosta de nenhum de nós, não, né? Ele não gosta de você. Não sei se você sabia disso, tá? Mas ele não gosta de você. Por quê? Porque você se arrependeu dos seus pecados, você se voltou para Deus. E para ele não tem mais salvação. Ele já está perdido. E aí o negócio dele é levar os outros junto com ele, né? Então, assim, nós somos participantes das bênçãos, mas participantes também das aflições. E a gente vai acabar por aqui, porque a gente está dando 9 horas da noite. Aí eu queria perguntar dos irmãos se alguém ficou com alguma dúvida. Por gentileza, fale agora. Não? Tá tudo bem? Top, então. Então, vou pedir para a irmã Jessie fazer uma oração para nós encerrarmos e estamos terminando por hoje. Irmã Jessie, por gentileza. Amém, amém. Senhor Deus, eterno Pai, obrigado, Pai, por mais esse momento aqui de estudo da Tua palavra, que a cada dia mais o Senhor venha trabalhar na vida do pastor,
capacitando ele cada dia mais para trazer esse aprendizado que tem sido de bastante ajuda e tem ajudado a gente a cada dia mais. Eu digo por mim, que acredito com todos aqui. Mas obrigado, Pai. Obrigado por mais esse momento aqui em, em família, né? Porque a gente é uma família. E que o Senhor nos abençoe a cada dia, independente das aflições, né? Que, assim como foi dito aqui, mas que a gente não venha desistir, que a gente venha sempre manter a nossa fé firme e forte na rocha, que seja renovada a cada dia. E obrigada, Senhor, obrigada. Independente das aflições, a gente tem que sempre que lembrar que a tua graça nos basta, Pai. É disso que a gente precisa, cada dia mais. Obrigada, obrigada, obrigada. Amém. Amém. Muito obrigado, irmãos. Que Deus abençoe. Uma boa noite para todos. Terça-feira nós estamos lá na casa da irmã Joyce. Dia Tá bom? 18 eu tô de volta, gente. Tô com saudade de todos vocês. Amém. Nós estamos com saudade da senhora também. Mas eu continuo acompanhando aqui online, mas é só porque eu tô com uma cachorrinha aqui que é um tourinho.